consigo identificar realmente a existência dessa quadrilha em que fazia do comércio, do tráfico de animais silvestres o seu meio de vida. Tentei várias vezes contactar a Oi. O serviço era péssimo, as atendentes super despreparadas, mal educadas, tratam você como se você estivesse fazendo um favor para elas. Me deu um espaço na sociedade, né? Me senti mais confiante, sabendo que eu já tenho, bem dizer, uma profissão encaminhada, né? Tudo isso agora no Via Legal. Não é por falta de leis, mas de consciência e respeito ambiental. O fato é que muitos brasileiros ainda não entenderam que capturar e vender animais silvestres é crime. Em São Paulo, está nas mãos da justiça o destino de um grupo que ignorava as regras e vivia dessa atividade clandestina. Um comércio praticado quase sempre de forma cruel. Eles deveriam estar soltos na natureza, mas foram aprisionados e se tornaram vítimas do tráfico de animais. As imagens registradas pela polícia mostram filhotes de papagaio amontoados em caixas de papelão. Alguns estão machucados e desnutridos. A cena revela ainda que os bichos viviam numa sala escura e suja. Segundo as investigações, a casa fica na periferia da capital paulista. Estas aves foram encontradas durante uma operação da Polícia Federal que aconteceu em São Paulo e em mais 3 estados. O objetivo da ação é coibir o tráfico de animais silvestres. Ao todo, 611 aves foram apreendidas e 9 pessoas foram presas. A Polícia Federal fez uma investigação mais profunda, conseguiu identificar realmente a existência dessa quadrilha em que fazia do comércio, do tráfico de animais silvestres o seu meio de vida. Os criminosos capturavam as aves e transportavam até feiras onde os animais eram vendidos sem nenhuma dificuldade. A maior parte dos consumidores, entre aspas, sempre falando, né, dessa quadrilha, eram pessoas de baixa renda, de periferia, que têm ainda na cultura dele ter um animal silvestre como animal de estimação. Durante a operação da polícia, cerca de 20 pessoas foram indiciadas. Elas vão responder pelos crimes de caça e comércio de animais silvestres, além de porte ilegal de armas e formação de quadrilha. A pena varia de 6 meses a 3 anos de cadeia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo defende uma punição mais rigorosa. São penas baixíssimas, precisa mudar a cultura e precisa mudar a lei. Existe um projeto de revisão, na revisão do Código Penal, existe uma proposta de transformar o artigo 32, o crime de maus tratos, em um crime com a pena muito mais elevada, a mesma coisa para o artigo 29. O processo ainda vai ser julgado pela Justiça Federal. Um dos criminosos tentou um pedido de habeas corpus para esperar o julgamento em liberdade, mas não deu certo. Para o Tribunal Regional Federal, o risco de que o acusado volte a traficar animais ainda existe. Por isso, ele deve continuar preso. Até que ponto a pena mais severa, ela é um fator de desestímulo à reincidência? Eu entendo que é. Eu entendo que o sujeito que é penalizado, ele vai ter menos vontade, menos facilidade, menos estímulo a reincidir. Repressão que aparece também em números. Só no ano passado, a polícia resgatou cerca de 14 mil animais silvestres. Araras, papagaios e outras espécies de pássaros estão entre os principais alvos dos traficantes. Em São Paulo, as vítimas são trazidas para este centro de recuperação que fica no Parque Ecológico do Tietê. Aqui, os pássaros são identificados e, de acordo com a espécie e a idade, recebem tratamento específico. A veterinária responsável pela unidade conta que muitos filhotes chegaram fracos e machucados.
Esses filhotes dessa operação da Polícia Federal chegaram a quase todos sem penas. Então, a gente precisou deixar o desenvolvimento, eles terem todas as penas, treinar esse voo, né, em recintos maiores e aprender a comer, né, porque todos eles receberam alimentação artificial, para depois voltar para a natureza. Então, aos poucos, uma parte deles, os mais velhos, já foram, por volta de 150 animais, já voltaram para a região de origem. A gente espera que o restante volte em breve. O parque também tem um pequeno berçário que recebe os animais que precisam de mais cuidado. Depois de recuperados, eles são preparados para voltar para a natureza. Com tanto esforço, a recompensa não tem preço. A sensação de devolver um animal para a natureza, de restabelecer essa função dele, é a sensação de dever cumprido, de ter feito a coisa certa, de que esse animal vai voltar e vai poder se reproduzir, vai deixar gerações e recuperar todo esse mal, todo esse dano que o tráfico causa para os animais. O homem que tenta responder ao processo em liberdade é Jorge Pedro da Silva. Na decisão judicial que negou o pedido, a desembargadora federal lembrou que o acusado admitiu ter sido preso outras 5 vezes pelo mesmo crime e que vive de vender animais silvestres. Um estudo divulgado há pouco mais de 2 anos mostrou que o Brasil responde por 15% das ocorrências de tráfico registradas em todo o mundo. E essa não é a única forma de ameaça aos animais. No caso das aves, muitas têm como destino as rinhas, uma atividade proibida por lei, que já foi assunto aqui no Via Legal. As aves são treinadas para matar. Pelas regras do que já foi considerado um esporte, a luta só termina quando um dos animais morre. E não é de hoje que tem gente que se diverte com esse tipo de competição. Para incentivar os guerreiros gregos a conquistarem mais territórios, a matarem seus inimigos, serem mais cruéis, dando por exemplo que os galos não tinham nenhuma ideologia política e eles eram capazes de se matar sem nenhuma causa. No caso do Brasil, há pelo menos 80 anos, a prática é considerada ilegal. Os infratores são punidos com base em várias normas, como a Lei de Crimes Ambientais. Então não há necessidade de uma lei específica, porque a Lei dos Crimes Ambientais ela serve para toda a fauna e, portanto, não permite que essa atividade seja praticada. Mas o rigor da legislação não intimida quem ainda explora a prática. Em Recife, por exemplo, uma arena com capacidade para 1.000 pessoas funcionou durante 20 anos e só foi fechada em 2010, depois de várias denúncias. O IBAMA levou o caso à justiça na tentativa de punir os responsáveis pelo espaço. É um crime que a pena varia e vai até 2 anos, mas se der para incluir como formação de quadrilha, chega a mais de 3 anos e aí pode ser lavrado um auto de prisão em flagrante e os envolvidos podem ser efetivamente conduzidos ao presídio. No mesmo ano em que a Justiça Federal determinou o fechamento da arena em Recife, outro caso de maus-tratos, desta vez no Piauí, também virou notícia. 140 aves que eram usadas em um campeonato de rinhas foram resgatadas pela fiscalização. Elas estavam tão machucadas que o IBAMA decidiu sacrificar os animais. Uma medida condenada por pessoas como Eliane, que mantém um abrigo na cidade de Lusiânia, que recebe e trata cães e gatos vítimas de maus-tratos. Eles chegam aqui mutilados, eles chegam aqui de perna quebrada, eles chegam aqui espancados, eles chegam de todas as formas aqui. A gente se revolta com a raça humana. E os casos são muitos. Em Brasília, por exemplo, apenas uma ONG recebe em média 2 denúncias de maus-tratos por dia. Atitudes que passam longe do comportamento de seu Agenor, que faz de tudo para proteger o cão da família. Esse cachorro lá em casa é tudo, é o guarda, é um amigo, seu companheiro. Quando se fala em telefonia, é praticamente impossível encontrar quem esteja satisfeito com o serviço. No caso dos celulares, as queixas vão do valor cobrado pelas ligações às falhas no sinal. E esses problemas costumam ser agravados pela dificuldade de acesso à operadora. No Brasil, há mais telefone celular do que gente. São 263 milhões de aparelhos em operação. Há um desajuste nisso tudo, então precisa melhorar bastante. Você querendo falar com a pessoa e a ligação ficar cortando por causa do defeito na transmissão do sinal, então acho que isso é uma coisa bastante recorrente. Atualmente as ligações
Cai muito, às vezes não tem sinal, fica complicado, fica difícil. Fica muito fora de área. A gente quer fazer uma ligação urgente e está sempre fora de área. A jornalista Elisa Rocha diz que já teve muita dor de cabeça. Em fevereiro, o telefone dela foi bloqueado, segundo a operadora, por falta de pagamento. O problema é que a conta só venceria no mês seguinte. Tentei várias vezes contactar a Oi. O serviço era péssimo, as atendentes super despreparadas, mal educadas, tratam você como se você estivesse fazendo um favor para elas e ninguém sabia me explicar o que estava acontecendo. Eu ficava naquele esquema, né? Passa a ligação para fulano, para ciclano, a ligação cai, você tem que ligar. Repetir tudo, eu acho que eu contei essa história 1000 vezes e eis que eu liguei 47 vezes para o call center da Oi e eles não conseguiram resolver o meu problema. Casos desse tipo de clientes insatisfeitos são mais comuns do que se imagina. É o que mostram os números da Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça. As empresas de telefonia são campeãs de reclamação dos PROCONs de todo o país. A líder do ranking é a Oi, com mais de 120 mil registros apenas no ano passado. Aqui em Pernambuco, o debate sobre a prestação de serviço das operadoras de telefonia móvel voltou à pauta da Justiça. No centro da discussão está o atendimento ao cliente. É que a empresa Oi não estaria cumprindo o que prevê uma norma da Anatel. A regra deixa claro que as operadoras têm a obrigação de oferecer postos de atendimento presencial. Ou seja, o usuário deve ter outra alternativa para entrar em contato com a empresa, além do call center. A fiscalização realizada por servidores do Ministério Público e também por fiscais da Anatel constataram que no estado de Pernambuco não existe nenhum setor de relacionamento que confira esse atendimento presencial. Daí a necessidade do ajuizamento da ação. A Justiça Federal em Pernambuco acatou a solicitação e determinou a abertura de 25 postos de atendimento presencial em todo o estado. Na realidade, o cidadão paga por um serviço e espera que ele seja prestado a contento. A sentença é no sentido de garantir ao cidadão a plenitude dessas possibilidades de exigência do pleno exercício de seus direitos que diz respeito à telefonia móvel pessoal. Por conta dessa decisão, se não quiser acionar o call center, o usuário poderá solicitar informações, rescindir contrato e registrar reclamações nesses postos de relacionamento. A determinação protege o direito do consumidor de receber um bom atendimento. Eu sempre entendi que esse atendimento físico, o consumidor ter um lugar onde ele possa ir, possa falar com alguém, ele vai se sentir mais acolhido, ele vai se sentir melhor, ele vai sentir que tem uma pessoa ali que está ouvindo a sua história, que está anotando aquilo que ele está reclamando e vai ter uma resposta, inclusive vai poder ficar com uma cópia da reclamação que ele fez. Elisa só conseguiu uma resposta da operadora depois de procurar a Anatel. Se surgir outro problema, ela avisa. Não vai nem tentar resolver pelo telefone. Eu acho incrível, eu acho que o cliente ele vai ter uma oportunidade de fazer valer o seu direito, que a gente hoje em dia não tem dentro do call center, seja na Oi, seja em qualquer outra telefonia, sabe? A gente não tem isso hoje em dia e eu acho que presencialmente eles vão sentir mais a insatisfação do cliente. O Via Legal já mostrou outras decisões judiciais contra operadoras de telefonia móvel. Você pode rever essas reportagens e saber que regras devem ser seguidas pelo setor acessando nossos canais na internet. Anote os endereços. Há pouco mais de um ano, o Brasil deu um passo importante para garantir mais transparência no serviço público. Criou uma lei que exige, por exemplo, a divulgação dos salários de todos os servidores. Agora, a exigência foi estendida a uma parte do setor privado. Veja na reportagem de Bernardo Menezes quem está na lista e por que a medida tem sido tão criticada. Uma sopa de números, muitas vezes indigesta. Ninguém no azul hoje, todo mundo no vermelho. Era assim que este servidor público costumava ficar durante horas. Sem tirar os olhos da tela do computador, acompanhava minuto a minuto o comportamento das ações que ele havia comprado. É muito tenso realmente você operar a bolsa. A adrenalina é muito grande. Alguns movimentos de preço, de ação, são muito rápidos. Então, você consegue perder e ganhar dinheiro em minutos. Então, você fica o tempo todo, aí você almoça tenso, você trabalha tenso, porque você também fica olhando o tempo todo. E
é um estresse. É a rotina de quem se aventura na Bolsa de Valores, onde as ações são negociadas. Estes papéis que mudam tão rapidamente de preço são como pedaços das empresas, vendidos para captar dinheiro de quem está disposto a arriscar. Um negócio que no Brasil é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda. O que rege o mercado de capitais, a regulação, é o princípio da transparência. É uma necessidade de ampla divulgação de informações. Foi pensando em garantir ainda mais informações aos investidores que a comissão tornou as regras do jogo mais rigorosas. Há 4 anos, a autarquia passou a exigir a divulgação da média de salários dos altos executivos das empresas que negociam ações na Bolsa. A medida não agradou a muitos administradores que buscaram os tribunais para manter o sigilo dos pagamentos. Foi o que aconteceu com uma das maiores fabricantes de produtos de cama, mesa e banho do país. Recentemente, os executivos da empresa tentaram reverter a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que em abril do ano passado considerou legal a exigência da CVM. Na ação, os diretores alegaram que a divulgação dos salários fere a privacidade e põe em risco as famílias deles, que já teriam sido vítimas de ações criminosas. Mas os argumentos não convenceram os desembargadores e a decisão foi mantida. Para o procurador da CVM, o entendimento da justiça é um passo importante para que a cultura da transparência, que desde o ano passado virou regra no setor público, também chegue à iniciativa privada. Na verdade, as ideias elas se encontram mesmo, e inclusive os próprios argumentos contra e a favor da divulgação eles são bastante semelhantes. Hoje, em relação à remuneração, o que a CVM, que a norma editada pela CVM exige é a divulgação por órgão social, ou seja, pela diretoria, conselho fiscal e conselho de administração, da média de remuneração paga aos seus membros desses órgãos, do valor máximo e do valor mínimo pago a cada membro desses órgãos. Segundo o procurador da autarquia, administradores de 50 empresas ainda mantêm os salários sob sigilo, protegidos por liminares. Ele explica que as informações já divulgadas podem ser consultadas no site da CVM. No acesso rápido, basta clicar neste link para outras informações. Em seguida, digitar o nome ou CNPJ da empresa. Ao clicar no nome da empresa registrada, surge uma lista de categorias. O item formulário de referência deve ser selecionado. Em seguida, consulta. No campo Você está vendo, escolha Remuneração dos administradores. Ao lado, selecione remuneração máxima, mínima e média. Pronto, surge uma tabela com os órgãos administrativos da empresa. Na diretoria estatutária, por exemplo, podemos ver os valores declarados. Para este especialista em gestão financeira, essas informações não têm tanta influência na escolha de quem pretende comprar ações, mas saber exatamente quanto ganham os administradores da empresa escolhida é um direito do investidor. Porque no momento que você está fazendo uma aplicação, que você passa a ser um interessado na empresa, é absolutamente justo que você saiba como é que aquela empresa está conduzindo seus negócios, quem está conduzindo e, logicamente, quanto essa ou essas pessoas estão ganhando. A comparação que o investidor naturalmente vai fazer é entre o que está sendo pago àqueles executivos e o retorno que eles estão dando. Há histórico de companhias que, ao mesmo tempo, inclusive no mercado internacional, que ao mesmo tempo que recebiam injeções de recursos públicos para continuarem a sua atuação, estavam pagando bônus milionários aos seus administradores, apesar do grande prejuízo que estava sendo dado. A informação, a luz da clareza na informação é o maior remédio para diminuir o risco do investidor. Uma lição que Carlos aprendeu da pior maneira. Há 4 anos, ele vendeu as ações que tinha da Petrobras pouco antes do anúncio da descoberta de um novo poço do pré-sal, o que fez o preço dos papéis da estatal dispararem. Ele conta que soube da informação quando se deslocava para o trabalho. O servidor público perdeu mais de R$70 mil e percebeu onde realmente o investidor está pisando. É uma selva e, mais do que uma selva, ele não é o leão. Ele é o predado, não é o predador. Ele está num lugar onde tem muita gente, com muito dinheiro, com muito poder, com muita informação. Para o pequeno investidor, realmente o risco é maior. Se você
você quer conhecer o alcance da Lei de Acesso à Informação e saber como exigir o cumprimento das normas, acesse este endereço. O Brasil ainda não conseguiu vencer o desafio de impedir que jovens infratores voltem para o mundo do crime. Os índices de reincidência são altos e explicam, pelo menos em parte, as falhas do país quando o assunto é a ressocialização. Mas também temos o que comemorar. O exemplo que você vê agora vem de Porto Alegre e combina oportunidade com qualificação profissional. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo. Atenção total na mesa. Sobrou ali, ó. Tem um prato ainda mais. Sempre que for colocar ou tirar alguma coisa da mesa, a palavra mágica, com licença. Cada um desses jovens tem o mesmo objetivo: se tornar um bom garçom. Quanto mais informação tu conseguir tirar do cliente na hora de fazer o pedido, melhor, entendeu? E sempre anotando por escrito, tá? Além de anotar tudo, Otamar já aprendeu que é preciso investir no atendimento ao cliente. Tá esperando mais alguém? O jeito que tu chega na mesa, o jeito que o professor ensina também é bem legal, bacana assim. O curso de garçom faz parte do projeto de inclusão mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No caso de Otamar, quando não está praticando com a bandeja, o jovem de 20 anos desempenha outra atividade. Trabalha como estagiário no gabinete de um desembargador da Justiça Federal. Está sendo ótimo, maravilhoso. Assim, o pessoal está me ajudando bastante no gabinete, tá? E aos pouquinhos eu tô me entendendo, assim. O projeto abriu vagas para 20 adolescentes. Todos cometeram infrações e foram levados à FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Eles encaminham fichas com o perfil desses adolescentes, um breve histórico familiar, e ali a gente faz as entrevistas e encaminha para os locais de trabalho de acordo com o perfil de cada local de trabalho. Ângelo veio para o Departamento de Informática do Tribunal. Vou lá, atendo, no caso, se um computador está fora da rede, se tem um problema, daí ele pede, eu vou lá, ajudo. Os companheiros pedem para fazer um cabo, eu vou ali e faço. Mas essa não é a única atividade dele. O rapaz também teve a oportunidade de se tornar um garçom. O Ângelo já participou da primeira etapa desse processo. Depois de 30 horas de curso, conseguiu um emprego. Hoje, tudo que aprendeu, ele está praticando aqui na cozinha desse restaurante. É tranquilo, só lavar as copas, ajudar o pessoal, então tá bacana, para mim tá sendo legal mesmo. A ideia de oferecer formação profissional para jovens infratores surgiu há quase 3 anos. Eu fui para dentro da FASE. Eu comecei no POA 1, dando aula, tá? A turma era reduzida. A minha sala, onde eu dava aula, era uma cela improvisada que virou uma sala de aula. Para aprender a arte de servir, os garotos precisam fazer todas as aulas práticas. Esta é a 4ª turma de futuros garçons. Eu passo o seguinte, sempre que eles forem servir algo, eles servirem como se estivessem recebendo, entendeu? Nas aulas práticas, entendeu? Na teoria a gente tem toda a parte, entendeu? De lado de servir, de lado correto, entendeu? Quem superou o preconceito e abriu as portas para esses novos profissionais dá uma aula de cidadania. As pessoas crescem na medida das oportunidades que têm. Eu também tive as minhas oportunidades, eles também merecem ter as oportunidades deles. E só vem enriquecer, e isso aí a gente quer transformar para outras churrascarias, para a nossa associação. A gente está fazendo todo o trabalho, porque o Brasil está num movimento muito grande de treinamento de pessoal, profissionalização, e isso vai trazer valor agregado para todos os nossos produtos. Eles melhoram até a autoestima porque eles têm que estar com uma vestimenta adequada, eles têm que ter uma postura adequada e a maneira de se portar deles, as habilidades, as atitudes, tudo isso a gente percebe a diferença. Os meninos encaram o curso como mais um passo na caminhada para ser reintegrado à sociedade.
Eu acho que me deu um espaço na sociedade, né? Me senti mais confiante, sabendo que eu já tenho, bem dizer, uma profissão encaminhada, né? Tudo começou lá atrás, né? No caso, depois que eu mudei, eu resolvi, não, eu quero ser garçom, eu vou ser. Então eu tô lutando para isso. Puxado, o sacrifício a gente tem que fazer na vida, né? Então eu prefiro lutar para buscar o que eu quero. O meu maior sonho é, ter minha família e conseguir sustentar ela e ajudar toda a minha família. Histórias de vidas que, com oportunidades como esta, vão sendo reconstruídas. Com esse exemplo de solidariedade e de compromisso social, a gente encerra o Via Legal de hoje. Na semana que vem tem outras histórias de brasileiros que foram atendidos na Justiça Federal. Até lá!